certo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Maurício Januzzi. Ele nos fala aí sobre o conceito de fake news com relação aos crimes contra a honra. Bom dia, doutor Maurício. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Doutor Maurício, o senhor foi convidado, para conceituar o que é considerado fake news em relação aos crimes contra a honra, na CPI da fake news. Qual que é a expectativa do senhor para esta contribuição com os trabalhos da comissão? Bom, primeiro conceitual que vem a ser essa expressão tão utilizada, que no passado era mais utilizada como boato, e esse boato falava-se de uma coisa que não existia e ia de boca em boca, e agora tomou esse conceito de fake news, que é a falsa afirmação da verdade de uma notícia, o que significa dizer que essas questões agora tomaram uma proporção maior, dado a rede mundial de computadores, onde a distribuição desse boato ou dessa fake news, ele é exponencialmente aumentado pela capilaridade das redes sociais e da internet. Então, é tentar fazer a conceituação do que vem a ser isto, no sentido de que se existe já crime previsto, na realidade, a lei eleitoral prevê que essa fake news ela é feita no sentido de propiciar, ou ajudar, ou atrapalhar um determinado candidato na campanha eleitoral, ou fazer com que ele haja um desequilíbrio nessa disputa, isso pode ser considerado crime, mas como fake news propriamente dita, apenas a fake news, não existe um crime ainda, tanto é que as câmaras federais, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, está tentando fazer uma legislação no sentido de tentar conceituar e tentar criar um tipo penal, isto é, um crime para as chamadas fake news. Doutor Maurício, a gente tem escutado muito, nas redes sociais, na televisão, eles comparam muito fake news com liberdade de expressão. O senhor poderia dar as diferenças entre os dois, por favor? Então, a liberdade de expressão é um conceito e é um direito e uma garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição Federal, mas ela não é ilimitada. Eu tenho todo o direito à crítica, o direito a dizer aquilo que entendo que seja o correto, dar e expressar a minha opinião, dar os meus conceitos, só que isso tem um limite. Qual é o limite? Quando eu atinjo a honra, a dignidade, o decoro daquela pessoa que eu estou mencionando, ou daquela situação que eu estou afirmando ser verdadeira, quando na verdade ela não é verdadeira, ela é um boato ou uma mentira. Então, com relação às pessoas, quando estas são ofendidas, quer na sua dignidade e no seu decoro, na sua honra objetiva, na sua honra subjetiva, pessoal, portanto, este é o limite de que é cometido um crime contra a honra desta pessoa que está imbuída ou incluída nessa chamada fake news. Então, o limite não é uma ausência de limite. E existe o limite, que é o limite da lei penal, colocada pelo Código Penal nos artigos 138, 139 e 140, que são os crimes contra a honra. Doutor, qual que é a análise que o senhor faz aí de uma CPI como essa aqui, da Assembleia Legislativa de São Paulo? Onde nós podemos chegar com uma CPI que analisa as fake news aqui no estado de São Paulo? Então, a CPI na Assembleia Legislativa, e também deve ser objeto de outras casas legislativas, como a Câmara, o Senado e também a Câmara dos Deputados, tem por objetivo conceituar o que vem a ser fake news, dizer quais as responsabilidades e encaminhar soluções para que esta conduta seja criminalizada, já que ela só é criminalizada em âmbito eleitoral e não em outros âmbitos da sociedade civil em geral. Então, não cabe, logicamente, à Assembleia Legislativa fazer isso, mas ela pode apurar questões que foram objeto de eleições anteriores,
que desequilibraram a corrida a uma cadeira na própria Assembleia Legislativa e que pode ser objeto de crime eleitoral, a ser encaminhada, então, para a vara eleitoral correspondente e ser apurado isso como uma disputa eleitoral desequilibrada, fazendo com que aqueles que praticaram tal conduta sejam punidos e passem também a ter a percepção daqueles do povo que votaram nessa pessoa, o conhecimento de que essa pessoa utiliza desse método, que é a disseminação de fake news, para conseguir resultados eleitorais, o que não é admissível. Doutor Maurício, uma vítima de fake news, ela pode sofrer abalos psicológicos e com isso também pode gerar uma ação judicial? Sem dúvida. Na realidade, não só o crime, né, contra a honra, mas todo crime contra a honra, ele por ofender a dignidade e o decoro daquela pessoa, ou a sua própria honra, que nós falamos que é a honra subjetiva, pode gerar aí uma obrigação de indenização pelo chamado dano moral. Todo crime contra a honra abala, né, a estrutura moral e psicológica daquele indivíduo, e todo crime que é cometido e há uma condenação daquele agente que praticou o fato criminoso, ele tem como consequência indenizar o dano gerado para o crime. E nesse caso, o dano gerado poderá ser inclusive fixado pelo juiz criminal da sentença criminal, ou se aquele que se sentiu ofendido pela disseminação da fake news e pela fake news propriamente dita, pode tecnicamente ingressar com uma ação judicial no cível de reparação de dano, pleiteando então a indenização pelo abalo moral e pelo dano moral que eventualmente sofreu. Doutor Maurício, vamos pensar agora numa visão do processo eleitoral. Caso um candidato ele se prejudique, ele fique em desvantagem por publicações de fake news e após o processo eleitoral, após a eleição, é comprovado esse fato por um outro candidato que conseguiu vencer o pleito. Como que esse candidato que foi prejudicado, ele pode buscar essa ajuda? O que vai poder ser feito nessa situação? Então, nessa situação, o candidato prejudicado, ele deve fazer uma representação criminal endereçada ao Ministério Público Federal, que apura as eleições. Esse Ministério Público vai, então, oficiar à Polícia Federal para a investigação, através de inquérito policial, da existência dessa fake news, ouvindo as testemunhas envolvidas, tentando fazer a quebra do servidor que fez com que essa fake news fosse disseminada, também chegar à autoria dessa fake news, e se essa autoria for ligada a um determinado deputado que se elegeu e for comprovado isso através de uma sentença penal transitada em julgado, isso pode ensejar junto à sua casa legislativa não só o seu processo de cassação por falta do decoro parlamentar, como também a consequência da cassação de uma eventual sentença penal condenatória. Ou seja, a fake news, como desequilíbrio eleitoral desse jogo político que se faz entre vários candidatos a um cargo eletivo, vai fazer com que, havendo essa tipificação e havendo essa situação específica que já há no Código Eleitoral, ele possa, então, pleitear eventual desequilíbrio dessa disputa política e possa, então, gerar a cassação daquele indivíduo. A gente sabe que no momento, né, e daqui para frente, fake news cada vez vai aumentar mais, porque hoje os brasileiros em si e o mundo, a gente vive em cima de informações e que são todas virtuais. Hoje já tem algum projeto de lei ou já tem uma lei específica, tanto federal, estadual, para o assunto fake news? No Senado agora, né, foi votada uma lei ordinária que tenta conceituar e tipificar o crime de fake news e as consequências desse crime. E isso agora foi votado no Senado, nas duas sessões que são necessárias para a votação, e foi encaminhada agora para a Câmara Federal, no sentido de que os deputados federais possam discutir esta matéria.
A CPI na Assembleia visa, portanto, subsidiar, né, as bancadas federais dos estados, no caso do estado de São Paulo, no sentido de votar essa legislação, aprimorar essa legislação, através das contribuições da CPI, da Assembleia Legislativa, que se fará nesses próximos meses, permitindo, então, a discussão desse assunto, tanto na Assembleia Legislativa do Estado, como na Câmara dos Deputados, que é o órgão encarregado da criação de tipos penais, isso é, de crimes dos quais a fake news fará parte. Como é que o senhor vê essa discussão nesse momento aí? Né? Estamos aí pré-eleições. Como é que o senhor vê a disseminação das fake news, não só aqui no Brasil, mas no mundo também? Teve lá nas eleições americanas. Como é que o senhor analisa esse fenômeno e contextualiza ele hoje aqui no Brasil? A fake news é um fenômeno que vem sim interferindo nas eleições. Ela vem produzindo aí as situações que podem realmente desequilibrar uma eleição, tendendo a um candidato em detrimento do outro. Portanto, ela tem essa relevância política e também social nesse sentido de atrapalhar a eleição e muitas vezes enganar o eleitor acerca de um determinado candidato. Eu acredito que demorou-se muito para se discutir essa questão da fake news, já que ela está sendo disseminada desde as eleições ou antes das eleições presidenciais e as eleições para a Câmara Federal. E chegado o pleito agora municipal, eu acho que essa é uma legislação que deveria já estar pronta e acabada para valer já para essas eleições, a fim de que se coíba esta ocorrência ou que, pelo menos, diminua muito a sua ocorrência, uma vez que haverá legislação para punir os autores dessas fake news. E existe também uma situação que os provedores de internet e também os proprietários dos aplicativos, seja ele o Facebook, o Instagram, as mídias sociais em geral, passem a ser responsabilizadas também pela disseminação e divulgação dessas fake news, fazendo com que, antes que seja publicado, haja, né, um comitê por parte desses aplicativos e por parte desses provedores, no sentido de saber e checar se aquela informação é verdadeira ou não, e, não sendo verdadeira, retirar essas informações das redes mundiais de computadores. Então, além do crime, eu acho que falta uma responsabilização daquele que também promove, através dos provedores oficiais da internet e também dos aplicativos e das redes sociais, uma corresponsabilidade de retirar essas fake news de circulação. Tá certo, eu gostaria de agradecer ao doutor Maurício Januzzi, advogado, que vai participar aqui de um encontro na próxima sexta-feira, aqui na Comissão das Fake News da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição da rádio. Tá certo. Bem, o deputado